falar um pouco hoje. Eu quero falar sobre um tema que talvez seja uma das maiores dúvidas que o ser humano tem e um dos maiores anseios que o ser humano tem, que é sobre ouvir a voz de Deus. Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Como que eu posso saber se é Deus que está falando comigo, se não é? Se é o homem, se é Deus, se é o diabo? Quem que está falando comigo? Isso, normalmente, as pessoas carregam essa dúvida, carregam essa angústia, muitas vezes, de não saber como ouvir a voz de Deus. E quando ouve alguma voz, saber distinguir se é a voz de Deus ou se não é a voz de Deus. Muitos cristãos que se preocupam em buscar a direção de Deus para a sua vida, muitos cristãos que se preocupam em ter um encaminhamento da sua vida de acordo com a vontade de Deus, se preocupam em distinguir quando é e quando não é a voz de Deus. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje, baseado no texto de Mateus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe eles: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligardes na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligardes na terra será desligado do céu. Então ele ordenou a seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde o tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Amém. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que a partir desta palavra, Deus possa nos ensinar a distinguir quando é a voz dele e quando não é a voz dele. Antes de entrar nesse assunto, eu quero só falar um pouquinho sobre o versículo 18, que diz: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Há muita confusão nesse versículo quando Jesus fala assim: sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Esta rocha não é Pedro, é o que ele disse. Nós temos que entender que a igreja será edificada não sobre Pedro, mas sobre o que Pedro falou, que Jesus é o Filho de Deus. Então essa é a rocha sobre a qual a igreja é edificada e sobre a qual a igreja continua sendo edificada e continua crescendo. E sobre esta palavra é que o reino de Deus continua sendo estabelecido e continua sendo instituído na terra. Mas, falando sobre como ouvir a voz de Deus, a gente leu esse texto e a gente vê nos versículos 13 e 14 que é interessante, né?
Eles falam assim, vindo Jesus, aí perguntam, eles disseram, alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas. Isso é uma palavra agradável, né? Está falando que ele é um profeta, mas essa palavra não é a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de um homem, é a palavra de homens, não condiz com a palavra de Deus, porque era uma palavra boa, mas não era verdade. Jesus não era João Batista, não era Jeremias, não era um profeta, Jesus era o Filho de Deus. E muitas vezes nós vemos palavras proferidas, palavras boas, palavras agradáveis, palavras religiosas, com ensinamentos bíblicos, mas que não são a voz de Deus, são voz de homens. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, eu tenho um pouco de dificuldade em ouvir revelação de profetas, ouvir profecias, e eu não tenho nada contra pessoas que trazem revelação da parte de Deus. Mas se você for prestar atenção, quando as pessoas trazem alguma revelação de Deus, você já percebeu que só trazem coisas boas? Só trazem coisas que te jogam para cima? Nunca vem uma palavra de repreensão, nunca vem uma palavra de correção, nunca vem uma palavra que te confronta. É sempre alguma coisa boa, que é agradável aos seus ouvidos. Será que Deus só tem isso para dizer para nós? A palavra de Deus diz que Deus nos corrige, que Deus nos confronta. E uma das maiores qualidades da palavra de Deus é nos confrontar. João Batista, ele confrontava o povo. Ele chamava o povo de raça de víboras. Ele dizia que o povo precisava se arrepender. Isso vem de Deus. Agora, quando as revelações, elas são muito amenas, elas são só te afagando, são te jogando para cima, só isso, duvide, ou pelo menos se questione, se realmente é de Deus ou é de homem. Há muitas pessoas que buscam profetas para ouvir coisas boas de Deus, mas nunca querem ouvir coisas ruins de Deus, coisas que nos confrontam. E eu particularmente já vi, já presenciei e já ouvi muitas revelações de homens de Deus, mas nunca eu vi uma palavra de confronto, nunca eu ouvi uma palavra de correção. Era sempre coisas que o homem quer ouvir, coisas que te afagam, coisas que até te exaltam. Isso normalmente, isso não é de Deus, isso é a voz do homem. Não estou dizendo que seja a voz do diabo, mas também raramente esse tipo de revelação é a voz de Deus. Normalmente é a voz de um homem. E aqui no versículo 13 e 14, a gente vê isso. As pessoas falavam coisas agradáveis, coisas boas, coisas bíblicas, mas não era a voz de Deus, era a voz de homem. E seguindo aqui no texto, no versículo 15 a 17, nós vimos que Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala algo de Deus. A voz de Deus fala através de Pedro, dizendo assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a voz de Deus. Essa não era a voz de Pedro, essa não era a voz do diabo, essa era a voz de Deus falando através de Pedro. Tanto que Jesus logo percebeu a presença do Espírito Santo em Pedro e falou, essa palavra que você está dizendo aí é a palavra vinda de Deus. Essa palavra é a verdade. E nós vemos em Hebreus, não precisa abrir, Hebreus 4:12 diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe o que isso significa? Quando diz que a palavra é uma faca de 2 gumes, é que ela toca e ela transforma tanto quem fala como quem ouve. Quando uma revelação ela vem de Deus, ela está falando com a pessoa que fala e com a pessoa que ouve, porque ela discerne, ela transforma e ela penetra como uma espada de 2 gumes. O que são os 2 gumes? É aquele que está falando e aquele que está ouvindo.
Quando Pedro falou a Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso vinha de Deus. Isso penetrou no coração de Pedro antes dele falar. Então ele falou algo que Deus tinha colocado no coração dele, transformando a vida dele. E falou uma verdade que alegrou o coração de Jesus. E Jesus viu nele o Espírito Santo. Essa é a voz de Deus, quando ela é falada como uma espada de dois gumes. Outra coisa importante, umas características que eu anotei aqui, que você pode ver se a palavra falada ela é de Deus, ela é a voz de Deus, ou ela é a voz do homem, ou até a voz do diabo. Em Salmos 29:4, diz que a palavra de Deus ela traz poder e majestade. A voz de Deus ela traz poder e majestade. Em 1 Reis, diz que ela traz paz ao coração. Uma palavra que te traz dúvida não é de Deus. Uma palavra que te traz tristeza não é de Deus. Uma palavra que traz paz ao teu espírito, uma palavra que traz paz ao teu coração, essa palavra ela é proveniente do trono de Deus. Em Juízes 6 diz que ela contraria muitas vezes a vontade do homem para anunciar a vontade de Deus. Então, quando você tem algum plano no seu coração e você faz assim, não, eu vou buscar um profeta para Deus falar para mim se é vontade dele ou não. Se a tua vontade ela não condizer com a palavra de Deus, o profeta pode falar o que ele quiser, mas não é a vontade de Deus. Aquele plano não é um plano estabelecido e aprovado por Deus. Também em Números 23, diz que ela está sempre de acordo com a palavra de Deus. Queridos, eu sempre falo para vocês examinarem a palavra como os bereanos faziam. Se eu disser alguma coisa para vocês, não quer dizer que ela seja verdade. Se ela estiver contra a Bíblia, se ela for contrária ao que estiver na Bíblia, fiquem com a Bíblia e não com o que eu falo. Peguem esse costume de avaliar tudo que as pessoas falam para vocês em relação à palavra de Deus. Ah, mas fulano é um grande homem de Deus, ele é ungido por Deus, mas ele continua sendo um homem, ele pode errar. Muitas vezes ele não quer errar, ele quer até falar as coisas certas, mas ele é humano, ele pode errar. Então sempre examinem se o que a pessoa está falando, ela está de acordo com a palavra de Deus, ou ela foge da palavra de Deus, ou ela é contrária à palavra de Deus. Porque quando um pregador fala de si mesmo, não é mais a voz de Deus falando, é a voz do homem. Muitas vezes a voz do homem traz bons conselhos. Muitas vezes a palavra de um homem, a voz de um homem, ela traz para você até bons ensinamentos, mas não quer dizer que seja a voz de Deus falando com você. Eu posso te dar um conselho excelente, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tome isso como voz de Deus para você. Tome isso como a voz do pastor. É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Atendi um rapaz, eu e a pastora atendemos um rapaz essa semana, está com um problema no casamento, e ele foi se aconselhar com uma pastora, e a pastora disse para ele, o melhor que você tem a fazer é se separar, porque não está dando certo o seu casamento. Queridos, isso está claro que não é a voz de Deus falando. Porque o divórcio, ele não é de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Então, se alguém te aconselhar, se separe porque não está dando certo, tenha certeza de que isso não é a voz de Deus para a sua vida. É uma voz de um homem e talvez até a voz do diabo, menos a voz de Deus. E continuando aqui, a gente vê também nesse texto que nós lemos, a voz do diabo. Nós vimos primeiro a voz dos homens, depois a voz de Deus. Agora tem a voz do diabo. E olha que interessante, a voz daqui do diabo nesse texto veio através de quem? Através de Pedro. Ele tinha acabado de ser usado por Deus para que ele falasse a voz de Deus. E em seguida, ele foi usado para falar a voz do diabo. Está aqui no final, onde nós lemos que
Pedro fala assim: de maneira alguma, você não vai passar por isso, Jesus. E Jesus respondeu o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Por quê, queridos? Pedro estava possuído pelo diabo? Não, ele não estava possuído pelo diabo. Mas qual era o plano e qual foi o plano de Deus para a vida de Jesus? Era vir, pregar o evangelho, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Esse era o plano de salvação no qual Jesus era o ponto central. Se Jesus não morresse na cruz, todo o plano de salvação do homem estaria perdido, não seria concluído. E é claro que o diabo não queria que isso acontecesse. O diabo queria que nós continuássemos na perdição, que nós continuássemos separados do amor de Deus. Então, através da fala de Pedro, o diabo quis dissuadir Jesus de continuar com aquele plano. Não, não morra. Por que o senhor vai morrer? Muitas vezes nós vemos o diabo usando até aquela pessoa que se sente uma coitadinha. Então alguém chega e fala: nossa, realmente você é um coitadinho. A pessoa não podia fazer isso com você. Para que você vai na igreja? O povo da igreja não trata bem você. Aquele pastor faz isso, aquela pastora faz aquilo. Aqueles irmãos não são dignos de você. Isso, querido, é a voz do diabo, querendo desviar você do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Nós vemos nesse texto, eu gostaria que você, hoje ainda, que você voltasse a ler esse texto, que você orasse a Deus e pedisse para que Deus revelasse para você a distinção da palavra de Deus, da voz de Deus, da voz do homem e da voz do diabo. Que você possa entender quando alguém falar com você, quem está falando através daquela pessoa. Que você tenha a unção de discernimento, que você tenha uma unção para descobrir, para sentir e para discernir qual é a voz que está falando com você. Eu quero terminar lendo com vocês o Salmo 29. O Salmo 29 diz assim, eu quero inclusive dar um breve testemunho. Essa semana, foi da quarta para quinta ou quinta para sexta, não sei. De madrugada eu comecei a me sentir mal, comecei a ter falta de ar, comecei a ter uma opressão muito grande. E qual que foi a primeira coisa que vem à cabeça? Meu Deus do céu, estou com Covid. Mas não veio isso na minha cabeça. Veio claramente que era algo que Deus precisava falar comigo. Então eu fui para a sala e abri a Bíblia e eu comecei a ler o Salmo 29. E Deus começou a falar comigo e Deus me trouxe paz, me trouxe tranquilidade e me fez lembrar da vida de Jó. Quando Jó estava no meio daquela confusão toda, Jó questiona Deus. Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu preciso passar por tudo isso? O que é isso que está acontecendo com a minha vida? E a palavra de Deus diz que no meio de um trovão, de uma tempestade, Deus falou com ele. Queridos, muitas vezes você está atravessando um momento, um período, uma fase de tempestade na sua vida, de tribulação, de desânimo ou de desespero. Entenda que no meio do trovão, Deus fala com você. No meio da tempestade, daqueles trovões, daqueles raios, daqueles relâmpagos, é ali mesmo que Ele fala com você. Ele jamais permite que você seja abalado, porque Ele está com você. Não importa se você está numa calmaria ou numa tempestade. Sempre procure ouvir, no meio da tua tempestade, a voz de Deus vindo de um trovão, a voz de Deus vindo de um raio. E essa voz de Deus, ela vem e te traz paz. Ela tira tudo aquilo que estava atingindo você, tudo aquilo que estava tirando a tua paz. E então você começa, no meio da tempestade, a ser envolvido pelo abraço de Deus, pela voz de Deus. E isso você tem um regozijo muito grande, porque você sabe que é Deus falando com você. Então eu quero ler o Salmo 29, uma pequena parte do Salmo 29, que fala claramente do que é a voz de Deus e de como você deve distinguir e ouvir a voz de Deus na sua vida.
Diz assim o Salmo 29, a partir do verso 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. É assim, queridos, a voz de Deus na minha vida, na sua vida. É assim a voz de Deus. Aonde nós estivermos, se nós estivermos passando por um momento de calmaria, a voz de Deus vai falar conosco na calmaria. Se nós estivermos no meio de uma tempestade, é lá do meio do trovão que a voz de Deus vai falar com você. Que Deus possa ter falado com você nesta noite e que você passe a ouvir a voz de Deus e você passe a ter unção para discernir quando é Deus que está falando com você. Eu deixo esta palavra nesta noite com você. Que Deus te abençoe. Eu vou chamar